Estamos online. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live. Vamos aguardar uns momentos para que o pessoal continue entrando. Enquanto isso, vai seguindo lá as nossas redes sociais, acompanhe as nossas propostas, né? Vamos acompanhando aí, tá bom, pessoal? Isso, o nosso Instagram é o Fortalecer Psi e o nosso site é o www.fortalecerpsi.com.br. No nosso site vocês conseguem acessar todas as informações da nossa chapa, bem como quem somos, quem é cada um dos integrantes da chapa. Vocês conseguem ver as nossas propostas, vocês conseguem ver quais são os objetivos da nossa chapa e também entrar em contato conosco. Pessoal, esse que tá falando é o Cândido, ele tá aqui para nos ajudar nessa live de hoje, tá bom? Ele também compõe a nossa chapa. É isso aí. Temos 3 pessoas online, vamos aguardar mais um pouco para dar tempo de mais pessoas participarem conosco. Isso aí, pessoal, vai divulgando lá para os colegas nos grupos do WhatsApp, chama o pessoal para vir conversar um pouquinho com a gente sobre políticas públicas, né, Karen? Sim, vamos ter uma boa conversa sobre políticas públicas e psicologia hoje. É isso mesmo. Estamos aguardando vocês, vai chegando, pode ir mandando mensagem, se tiver dúvidas a gente já está recebendo também, então fica à vontade. Os pontos que vocês gostariam que a gente abordasse aqui, tudo para a gente poder fazer um esclarecimento e fortalecer cada vez mais, né? Vamos fortalecer, Chapa 11. Isso, a Karine está conosco já. Oi, Karine! Karine está nos assistindo. Muito obrigado, Karine, seja bem-vinda. Quem mais, Cândido? Conta aí pra gente. Vai entrando, gente. Karine é psicóloga. A Karine é psicóloga, né, Karine? Ai, que legal. Seja muito bem-vinda, Karine. Enquanto a gente vai aguardando, a gente vai conversando também com vocês, né, gente? Não esqueçam, as eleições estão chegando. Quais são as datas, Cândido? Que eu sempre esqueço. As eleições esse ano serão entre os dias 23 e 27 de agosto, sendo que do dia 23 ao 27 as votações serão online e no dia 27 as votações poderão ser presenciais na sede do Conselho aqui em Goiânia. Isso aí. Se você conheceu as nossas propostas, gostou do nosso grupo de pessoas, lembre-se lá de votar Chapa 11, fortalecer a psicologia em Goiás, tá? Podemos ir começando, Cândido, a gente aguarda mais o pessoal entrar. Conta aí pra gente como é que tá. Vamos aguardar mais um pouquinho? Então tá bom. Fortalecer sempre, né? É verdade, Karen. Acho que a psicologia precisa muito disso, né? Precisa que a gente se engaje, se comprometa, esteja ali, né? A psicologia é feita por nós, psicólogos, né, Karen? Não é feita só por um ou por outro, é por um grupo de pessoas, né? Sim. Então, acho que a gente pode e deve contribuir muito nesse processo. Eu, pelo menos, quero muito contribuir, estou engajada no processo. Eu acho que todos nós da chapa nos sentimos muito desejosos de contribuir, fazer uma psicologia engajada, fazer uma psicologia forte, fazer uma psicologia ética e muitas outras coisas que a gente vai continuar conversando. É verdade. E a gente também tem uma característica diferente, né, Karen, nesse sentido de pensar a empregabilidade para os psicólogos, né? Acho que é uma coisa bem bacana que a gente vem trazendo. A gente vai conversar sobre isso também, né? Mas antecipando, eu acho que é uma característica bem bacana que nós construímos. Da nossa chapa, né? Então, pessoal, tivemos o ok aqui do nosso colega Cândido para tá dando uma continuidade. Você que chegou depois, seja bem-vindos. Nós somos a Chapa 11, Fortalecer a Psicologia em Goiás. Estamos aqui para conversar hoje sobre políticas públicas e psicologia e apresentar para vocês, psicólogos, quais são as nossas propostas, né, o que a gente está querendo construir para a psicologia em Goiás, né? Bom, eu estou aqui hoje com a Karen Michel Esber, né? Acho que muitos de vocês já conhecem, ela é uma referência na psicologia,
mestre em psicologia, doutora em sociologia, que tem uma trajetória muito bacana, trabalhando há mais de 10 anos nas políticas públicas de saúde, né, em especial dentro do estado, na escola do SUS, né, tem uma história muito bonita, uma trajetória muito bacana para psicologia. A Karine está dizendo que estou aqui apoiando vocês. Vamos fortalecer as políticas públicas e no nosso estado. Com certeza. Lindo, Karine. Com certeza, Karine. Vamos fortalecer sempre, né? Hoje também nós temos a honra de ter a Mirelle aqui nessa live, né? A Mirelle também é uma psicóloga super comprometida, apaixonada pela assistência social. A Mirelle trabalha na assistência social há 4 anos. E antes a Mirelle trabalhava com as equipes, com as famílias. Ela trabalhava diretamente no atendimento com famílias em situação de vulnerabilidades. Hoje a Mirelle trabalha com os gestores da assistência social e também com as equipes que atendem as famílias. Ela faz esse trabalho de assessoria e supervisão. E também a Mirelle está no mestrado em psicologia, né? Em psicologia, e ela é tão apaixonada pela assistência social que ela escolheu estudar o papel do psicólogo na assistência social, né? Verdade. Um pouquinho apaixonada, né, gente? Vamos lá. Dentro disso, a gente pensou em trazer 2 propostas para estar conversando com vocês hoje, né? A primeira proposta que a gente queria conversar com vocês é a proposta número 3, que ela está dentro de um eixo que é chamado Fortalecer a Empregabilidade. É discutir sobre as condições de trabalhos dignas e apropriadas, buscando reconhecimento social da categoria. Dentro desse grupo de propostas, a gente tirou 2 propostas. A primeira seria proposta número 3, né? Promover a articulação com as comissões e instâncias voltadas para a organização das áreas de atuação profissional, como conselhos estaduais, municipais, tanto de assistência social, saúde, educação, DETRAN, dentre outros também, né? A fim de ampliar a inserção e orientação dos profissionais da psicologia dentro dessas áreas, né? Essa é a nossa primeira proposta. Me fala para quem está assistindo, como é que nós, Chapa 11, fortalecer a profissão, se nós formos eleitos, e nós seremos eleitos, como é que nós vamos fazer acontecer a proposta 3? Essa que você acabou de ler. Boa pergunta, Karen. Então, a princípio a gente precisa entender, esses conselhos, eles são instâncias de controle social, né? Tanto conselhos municipais, tanto como estaduais, eles são instâncias de controle social que existem espaços, existem cadeiras dentro desses conselhos que vêm trazendo para a categoria profissional ocupar. Nesse sentido, a Chapa 11 pensa em ocupar esses espaços, ocupar essas cadeiras, para fortalecer o papel da psicologia e mostrar dentro desses espaços, no sentido de demonstrar a importância, sabe, do papel da psicologia para essas políticas públicas e, consequentemente, para a sociedade. Ou seja, né, defender os interesses da categoria junto a esses conselhos para que a gente consiga ter visibilidade do profissional, do trabalho do profissional, mostrando também limites de atuação, papel, dentro desse sentido, né? Nesse sentido, Mirelle, eu acho que a gente consegue, ao fazer isso, garantir condições dignas de trabalho para os psicólogos dentro dessas políticas públicas. Então, se a gente está dentro do Conselho Estadual de Assistência Social, por exemplo, a gente vai fazer isso numa abrangência estadual, né? Garantir nas mais, e aí em todos os espaços, no Conselho de Saúde, no Conselho de Educação. É importante porque a gente estabelece isso que você falou, limites, né? E possibilidades de atuação. E é importante lembrar também que uma outra característica do nosso grupo é pensar em empregabilidade dentro das políticas públicas.
O que seria isso, né? É garantir que o psicólogo tenha espaço de trabalho dentro dessas políticas públicas. Garantir que ele tenha o CRAS para atuar, o NASF para estar atuando, o CREAS, e a gente garante isso como? Mostrando o nosso papel, a nossa importância, de forma a orientar esses profissionais, né? Como que a gente vai fazer isso? Orientando esses profissionais para que façam um trabalho qualificado, ético, com qualidade técnica, científica, né? Nesse sentido da orientação, e também dialogando com esses gestores. Como eu já atuei no interior, eu conheço bem essa realidade. Para você, psicólogo que está aí no interior também, a gente sabe que às vezes é muito complicado do gestor entender qual que é o papel da psicologia lá no CRAS, lá no CREAS, no NASF, né? Então a gente pensa nesse diálogo mesmo para aproximar a importância do nosso trabalho para esses gestores que estão aí dentro das políticas públicas. Então a gente pensa em caminhar por aí, utilizando, Karen, as comissões especiais que o Conselho tem. Então essas comissões especiais, elas vão dialogar com esses gestores, e enfim, por esse caminho que eu estou trazendo para vocês. Por exemplo, as comissões de saúde, que é mais? Comissão de psicologia jurídica. Comissão de psicologia na assistência. Temos comissões também voltadas para a área do Detran, né, para a área de avaliação psicológica. Né? Então são áreas importantes e espaços importantes que a gente pretende ocupar. Cara, e vamos passar para a nossa próxima proposta? E aí, se você tiver dúvida, pode ir colocando aí pra gente, vai conversando com a gente, conta se você tá gostando, se tem alguma dúvida. Vamos lá. Gente, a proposta 4 fala assim, ó. Estabelecer diálogo permanente com instituições como o Poder Judiciário, Ministério Público, a fim de instruir sobre o exercício do psicólogo no campo das políticas públicas. O que quer dizer isso, gente? Quer dizer que a psicologia, como ela ainda é uma ciência que faz uma interface com outras ciências, como direito, e nas instituições, nessas instituições que a gente falou aqui, ela precisa construir e mostrar para o judiciário qual que é a sua abrangência, o que ela faz, como é que ela pode contribuir com o judiciário, como é que ela pode contribuir com o Ministério Público e com todas essas outras instituições, né? E o que um promotor de justiça pode esperar, e o que é ético, e o que é técnico, e o que é possível um psicólogo fazer dentro do campo da saúde, dentro do próprio Ministério Público, por exemplo, né? Dentro do próprio Tribunal de Justiça. A gente tem vários psicólogos em vários desses locais. E aí, muitas vezes, o que acontece? Como a Mirella estava falando dos gestores, né, de fazer o gestor entender qual que é o papel do psicólogo em cada uma dessas políticas, é com a educação, é a gente fazendo, o conselho fazendo a intermediação entre o profissional e a instituição, né? Auxiliando o profissional, orientando o profissional, mas também orientando as instituições, porque o juiz, ele sabe, a abrangência do conhecimento dele é da área jurídica. E muitas vezes, quando ele vai demandar algum trabalho do psicólogo, pode acontecer algum equívoco, algum erro de interpretação que leve a acreditar que o psicólogo pode fazer alguma coisa que ele não pode, que a gente não tem instrumentos científicos e técnicos para fazer, entende? E aí lá na ponta, Karen, a gente se vê assustado, né? Acho que muitos psicólogos devem ter vivenciado isso, chegar lá um relatório, cumpra-se em 10 dias, em 5 dias, né? Uma avaliação psicológica que demanda bastante do profissional. Então a gente quer nesse sentido, né, Karen? Dialogar, explicar qual que é o nosso papel, e eu acho que uma outra coisa também, explicar as nossas limitações, né, Karen? Eu acho que isso é bacana. E até a própria limitação, vamos dizer assim, do serviço. Porque o que acontece? O psicólogo que está na política pública de saúde, ele precisa fazer o serviço de atendimento em psicologia.
E aí, muitas vezes, isso acontece muito, por exemplo, em casos de violência sexual. O juiz pede para o psicólogo, que está lá na política pública da assistência social, por exemplo, para fazer um laudo. E aí o psicólogo, pela sobrecarga de trabalho, pelo número de casos que vão chegando e vão se avolumando dentro daquele serviço, dentro daquela realidade, ele vai deixando de fazer o atendimento que na assistência social a gente chama de psicossocial. Ele vai deixando de fazer esse atendimento às famílias porque ele tem que sempre estar respondendo às demandas judiciais, né? Então, assim, a gente tentar equacionar junto com as instituições, chegarmos a um denominador comum em que as famílias possam ser atendidas, em que a comunidade possa ser atendida e que também o judiciário possa ser atendido. E que também o Ministério Público possa ser atendido, né? Mas qual é essa atuação? Então, nós, Conselho de Psicologia, nós temos um papel fundamental nisso. Quando nós fomos Conselho de Psicologia. Quando nós formos, né? Porque seremos. A Tininha tá online, tá mandando boa noite para nós, dizendo que Catalão está conosco. Catalão. Olha que bacana, gente, obrigada, legal. viu? Chama o pessoal de Catalão. Isso, convido os outros psicólogos para estarem com a gente também nesse processo. Tem quantas pessoas online, Cândido, acompanhando a gente? Temos 5 pessoas online agora. Ai, que bacana. Olha, gente, vai convidando aí o pessoal, né? Porque a gente acredita muito que essas políticas públicas, elas impactam na realidade do psicólogo, né, Karen? E é isso que você estava falando, dialogar com essas instâncias e instituições, elas são fundamentais para que o psicólogo cumpra seu papel, né? Para que ele execute realmente aquilo que é da sua competência, que está dentro do nosso código de ética. E aí, lembrando... isso é muito importante. É um ponto fundamental, né? O código de ética. Exercer a profissão dentro da política pública, baseada no código de ética. E o psicólogo ter essa capacidade de fazer o seu trabalho de acordo com os parâmetros do código de ética na política pública. E a política pública é esperar isso também, não é? A Tininha está dizendo aqui que a nossa chapa é composta por psicólogos e psicólogas responsáveis e comprometidos com a profissão. Nos deixou um grande abraço. Obrigado, Tininha. Obrigada, grande abraço para você. Pergunta para ela se ela tem alguma pergunta. Seria ótimo se ela fizesse uma pergunta. Você tem alguma pergunta para nos fazer, Tininha? Mas se não tiver, também não tem problema. E assim, pessoal, essa é uma das lives, é lógico que vai acontecer mais outras, de outras áreas, né, abordando a clínica, porque a psicologia ela é muito multi, né, a gente fala que ela tem muitas identidades e tem muitos espaços para ocupar. Então, se você que é da clínica, está assistindo e fala, olha, não estou falando de mim, não se preocupem, vai ter lives que vão abordar outros assuntos, porque a gente tem propostas pensadas nos mais diversos espaços que o psicólogo ocupa, né, Karen? E também pensando nas mais diversas realidades do nosso estado de Goiás. Pensamos nos interiores, pensamos para o pessoal da avaliação psicológica. Então, assim, o nosso grupo é composto por pessoas de diferentes lugares, justamente para isso, para que a gente tenha sensibilidade de atender e olhar os diversos lugares em que a psicologia se encontra, né? Mirella, eu gostaria de voltar em um pontinho só, que é o da empregabilidade, rapidinho. Inclusive essa é a pergunta que a Tininha nos fez agora, né? Vocês estão falando sobre empregabilidade. Pode explicar um pouco mais sobre o que é empregabilidade? Sim. Eu gostaria de voltar. Faz a sua explicação sobre a empregabilidade de novo para ela, depois eu vou voltar só num pontinho, vou complementar só com um pontinho. Então tá bom. Como é que é o nome? Tina? Tininha. Tininha, que gracinha, gente, esse nome. Tininha, olha, bem-vinda. Sua pergunta é muito pertinente. Quando a gente fala de empregabilidade, e aqui nessa live pensando em empregabilidade para as políticas públicas, a gente está falando no sentido de garantir o espaço de trabalho do psicólogo dentro desses espaços, né? Então, assim, é garantir que ele tenha trabalho. Porque o que está acontecendo que a gente tem visto... Mantenha, né? Isso, tem e mantenha, né? Porque o que a gente vem
observando é que os psicólogos se formam e não tem para onde ir trabalhar. E isso é uma demanda que o conselho tem que olhar, né? E a gente tem essa visão, tem esse olhar e a gente pensou na empregabilidade nesse sentido, cumprindo a atuação do conselho, mas direcionada para garantir esse trabalho para o psicólogo, né? Pensando aí em orientação, pensando em capacitações para esses profissionais, né? Dentro desse sentido. A gente está falando da empregabilidade e capacitação, que é o ponto que eu queria pegar, mas a Mirelle já falou, que o foco é o profissional estar capacitado e habilitado, técnica, científica e pessoalmente, até no Código de Ética fala isso, né? Que o psicólogo precisa estar também pessoalmente preparado para a sua atuação profissional, né? Então, assim, nesse sentido da capacitação técnica e científica do profissional, o Conselho tem um papel muito importante. A gente está com um projeto que vai ser o tema de outra live, mas eu vou falar aqui agora, que é o projeto TV... CRP-TV, né? TV-CRP. TV-CRP. Tem muita novidade nas propostas ainda. Tem Então, muita pessoal, coisa boa, gente. Inclusive tem aqui também a Silvani, ela diz assim, vamos lutar pelo piso salarial, Mirelle. Também. Eu fico feliz por vocês, estamos juntos. E de fato o piso salarial é uma das nossas propostas, assim como também das 30 horas, né? A Marli Bueno também está nos acompanhando ao vivo. ai, que legal. Né? Um abraço, Marli. Olha, gente, Seja bem-vinda. isso. Obrigada pela participação de vocês. A ideia é fazer uma live mais curtinha mesmo, para que vocês consigam entender quais são as nossas propostas, consigam de forma rápida acompanhar o que a gente está querendo construir para um conselho de psicologia. Tá bom, pessoal? Nosso muito obrigada. De toda forma, pode deixar as suas perguntas lá dentro lá nas nossas redes sociais. Fica à vontade para nos procurar. Então, estamos à disposição para construir mesmo e fortalecer essa psicologia, tá? Obrigadão. Chapa 11, fortalecer a profissão.